Vamos tomar o texto de Lucas 24, de 1 a 9, e com esta leitura, nós estamos entrando nesta preciosa verdade da ressurreição de Cristo, e especialmente nestas 3 experiências que derivamos desta maravilha. 24, de 1 a 9. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Espírito Santo, autor da palavra, o Senhor Jesus é glorificado. Amém. Porque tu viestes para isto. Amém. E o é aqui entre nós para sempre. Sim, sim. Amém. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo aparece na palavra de Deus como o ponto válido de toda a revelação bíblica. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos hoje envolvidos com um cristianismo completamente vão, completamente falho, talvez calçado com uma série de filosofias, costumes e coisas semelhantes. Mas a palavra, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e olhando para os versos 16 e 17, vemos que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós teríamos uma falha desastrosa em tudo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Todo o valor de toda a experiência com a palavra de Deus se fundamenta na ressurreição de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, a sua atração teria sido vã. A nossa morte com ele teria sido uma tragédia. A nossa ressurreição, sem a ressurreição dele, não se daria. E estaríamos, por certo, num ponto nulo com o nosso cristianismo. Eu sei disso. Você sabe disso. Satanás sabe disso. Que todo o valor deste cristianismo está selado nessa ressurreição de Cristo. O espírito do anticristo que está no mundo sabe disto. E daí, a razão deste espírito do anticristo ter trabalhado tanto contra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 João, capítulo 4,
Vamos ler o versículo 3 e observaremos como este espírito do anticristo, que está no mundo, com uma missão muito especial. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O nosso problema não é a incredulidade do povo. O nosso problema não é a perseguição dos ímpios. O nosso problema é o ardil deste espírito do anticristo que está no mundo. Você pensa que ele está preocupado com o cumprimento da saia das mulheres na igreja? Isto aí é uma função que ele deu para os pastores legalistas correrem atrás desta causa. Porque enquanto isso, eles se entretêm e esquecem-se do Cristo ressurreto. Você pensa que ele está preocupado com qualquer outra coisa mais que seja considerada lícita ou lícita aí, neste degladio entre correntes de pontos de vista dos homens? Ele não está preocupado com isto. Ele está preocupado com esta doutrina máter do cristianismo, a ressurreição de Cristo. No dia que o Senhor Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo, ali no capítulo 2 de João, foi interessante pelo seguinte: levantaram a Jesus uma questão contra a sua autoridade. E ele, são os versos 19 a 22, e ele respondeu apontando a sua ressurreição como o fundamento de toda a sua autoridade. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha dito. Ele falou da sua ressurreição quando disse da edição de um templo eterno, um templo novo, um templo que jamais será abalado. Foi a sua ressurreição. No capítulo 26 de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo era julgado no Sinédrio, levantou-se essa referência. Mateus 26, verso 61. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Essa é uma das razões por que ele foi condenado. Mesmo lá no capítulo 27 de Mateus, no versículo 40, ele era escarnecido ali naquela cruz, quando ali se achava pregado, sobre esta declaração da reedificação do templo. E dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Mas ele realmente reconstruiu esse templo. Esse templo é a sua ressurreição.
Foi esta a referência que ele fez à reconstrução de um templo que jamais seria derrubado. E aqui, eu quero chamar a vossa atenção para a palavra referente ao esforço que se tem feito para anular esta ressurreição mesmo entre os homens. E agora quero destacar este ponto. Isto partiu do judaísmo. No capítulo 28 de Mateus, os versículos 11 até o versículo 15, eu queria chamar a vossa atenção para o fato de que tal insistência em negar a ressurreição de Cristo continua, como disse o verso 15 lá, até o dia de hoje. Você vai acompanhar esta leitura e você vai notar quanto eles procuraram e procuram destruir esta maravilhosa obra divina que é a ressurreição do Filho de Deus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Mas foi muito interessante que este episódio que você acaba de ouvir aqui é mais uma prova de que Jesus ressuscitou. Você olha para o versículo 64 desta mesma passagem, aliás, 63 e 64, que eles preveniram a guarda contra a ressurreição de Cristo. Foi para isto que eles colocaram aqueles guardas. São os 63 e 64 ainda aí. Do mesmo capítulo 27, Mateus 27. Dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles nunca consertaram esta complicada deliberação de vedar a ressurreição de Cristo. Depois daí, eles começaram a infiltrar no meio da igreja primitiva. E a essa altura, a tática já não era a negação da ressurreição de Cristo. Aqui, nesta segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, os versos 16 a 18, mostra-nos que os pregadores anunciavam a ressurreição de Cristo, dando-lhe um cunho relativo, um cunho sem valor. E você vai descobrir isto aqui nesta maneira de pregar a ressurreição de Cristo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Essa expressão já feita, eu acho que deveria ser já passada. A expressão a ressurreição já caiu da moda.
e especialmente a ressurreição de Cristo, é um monumento histórico do cristianismo. Fica lá, para nós hoje fica há 20 séculos, lá no passado. Ela é um fato, ela aconteceu, ela começou, ela se realizou, ela se findou e ela ficou lá. E com isto, ela não vale nada, porque se ela ficou lá no passado, ela não tem nenhum valor para nós. É a mesma coisa que você ouviu dizer de um bolo que se fazia há 3.000 anos passados. Que gosto tem? Não tem. Esses hereges, metidos no meio dos cristãos, pregando sim que Jesus Cristo ressuscitou. Mas isto é um assunto histórico. Ficou lá no passado. É uma maneira prática de tornar sem efeito uma verdade. Mas estamos pregando a verdade, ele ressuscitou. Sim, ressuscitou. E onde é que está este fato? Está lá no passado. E nós não temos um garfo muito grande, do cabo tão comprido, para irmos lá no passado, tirar um pedaço deste fato para dele usufruirmos. Sabem por quê? Segundo a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo não é um caso passado. A ressurreição de Cristo é uma verdade presente. Enquanto existir o nome de Cristo, esta verdade é presente. Ela é eternamente presente. E não faz muito tempo, eu fui pregar numa certa cidade no domingo de Páscoa. Quando eu fui convidado para pregar no domingo de Páscoa, o Senhor me chamou, eu orei ao Senhor e Ele me chamou a atenção para o seguinte: note como o povo faz referência à ressurreição de Cristo. E como a Páscoa parece mais a comemoração de um fato histórico e que ficou também apenas em termos de comemoração. E, no entanto, a ressurreição está colocada para servir de experiência a cada cristão verdadeiro. Ela não pode ser apenas uma referência histórica, porque precisa ser uma experiência pessoal. E naquela manhã, eu preguei a um auditório que lotava um quarteirão, era uma multidão em pé. E falei, não da ressurreição de Cristo, mas falei da nossa experiência com a ressurreição de Cristo. Se você acha que a história da ressurreição de Cristo é verdadeira, você vai para o inferno com isso. Se você acha que o fato da ressurreição de Jesus Cristo é um fato sensacional, você vai para o mesmo inferno desta mesma maneira. Porque você precisa chegar a este texto maravilhoso do capítulo 2 de Efésios, versículo 6, e precisa crer, e precisa atualizar, precisa despertar os seus papéis diante desta verdade da palavra de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos repetir. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Eu estou achando que vocês estão falando muito fraco. Vamos falar. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Não é capaz de falar mais forte, não é assim? Vamos levantar a nossa mão e vamos exclamar, vamos todos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isto é história ou experiência? Agora, o esforço do anticristo é deixar isto do lado histórico. Os comunistas não incomodam que lá na Rússia se saúde dizendo Cristo ressuscitou. Eles são capazes até de saudar assim também, né? Mas se eles encontrarem alguém que tem experiência com a ressurreição de Cristo, então contra esses eles vão fazer tudo para destruir. E a doutrina da ressurreição é para ser experimentada, não apenas provada e admitida. A palavra ressuscitar pronuncia-se anastasis. Essa palavra, esse nome que nós conhecemos em português de Anastácio. Quando eu encontro um Anastácio, eu digo, mas que nome bonito que o senhor tem. Geralmente os Anastácios não gostam do seu nome. Não sei porquê. E vou logo explicando, essa palavra significa ressurreição. Ela está formada de duas outras. Ana, igual àquela palavra da anagenese, sabe? Ana é segundo, ali. E stasis é a palavra estado. Então, ressurreição é um segundo estado, exatamente. É um segundo estado. Cristo veio a este mundo, não é? Como aquela vida que ele recebeu no nascer de Maria, ou na concepção de Maria, e ele viveu até a cruz com aquela vida, e depois morreu, e depois então vem o segundo estado, em que ele assumiu uma nova vida. Um outro aspecto que destaca a importância da ressurreição de Cristo é que, havendo tantas ressurreições como a gente está vendo na Bíblia, você vai notar que a filhinha de Jairo, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, não é? Foi ressuscitada e trouxe uma alegria maravilhosa para o seio do lar. Foi uma felicidade. Quando o Senhor Jesus encontrou aquele enterro do moço, único arrimo de sua mãe viúva, e Jesus ressuscitou o moço e devolveu a mãe. Que consolação! Oh, que ressurreição bendita! Quando Jesus foi à beira do túmulo de Lázaro e chamou Lázaro de novo à vida, e o Lázaro foi ressuscitado. Mas a ressurreição de Cristo não foi assim. Quando a palavra de Deus fala da ressurreição de Cristo, em Efésios capítulo 1, declara-nos que o Pai operou esta ressurreição da seguinte maneira. Vamos ler os versos 19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Graças a Deus. Você está notando aí que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e não foi apenas um indivíduo reconduzido à vida, mas foi tirado do fundo de uma sepultura
e colocado ao ponto mais alto que se pode pensar, que é a mão direita de Deus o Pai. Se Cristo ressuscitasse como o filho da viúva de Naim, como Lázaro, como a filha de Jairo, ninguém se incomodaria com isto. Mas acontece que a ressurreição de Cristo implica na sua vida e exaltação. Filipenses 2:9. Ele não somente se levantou dentre os mortos para ser um mero sobrevivente, ele se levantou dos mortos para assumir o máximo, que é a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando nos céus e na terra eternamente. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. E agora pergunto, todas as forças malignas dormiriam sossegadas, sabendo desta grandeza do Senhor? E então, como fazer? É proclamar o máximo possível de ignorância no meio do povo. Desvirtuar esta pregação, diluindo-a em história passada, diluindo-a em informações curiosas, diluindo-a em fábulas e coisas mais, para que esta ressurreição não fosse tomada no seu sentido real, que é o Cristo exaltado na mais alta glória. Porém, estamos acordados ainda, e o campo do inimigo é em outro lugar, não na nossa fé, porque cremos que este Cristo ressuscitou e está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o soberano, maravilhoso. Quero agora chamar a sua atenção para estes fatos. Será que esta ressurreição de Cristo teria algum poder na nossa experiência? Esta tem. E ela não pode ser por você apenas tomada como uma história. E vamos abrir a palavra de Deus agora para descrever a nossa experiência com esta ressurreição. O primeiro ponto que já foi destacado, mostrando que fomos ressuscitados juntamente com Ele. Logo, a ressurreição de Cristo tem por fim atingir-nos de maneira experimental, não apenas uma informação aos ouvidos da história de alguém que ressuscitou, mas uma experiência. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma divisão. Estamos ouvindo falar de divisões de igrejas. Todas as pessoas estão divididas. Há os que creem e os que não creem. Há os que aceitam tudo, os que aceitam parte. E agora, mais uma vez, Paulo divide a igreja aí em Colossenses 3:1, e você vai agora mesmo verificar de que lado está. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
se já ressuscitastes com Cristo. Por que este se? Você sabe por quê? Porque há os que não estão ressuscitados com Cristo. Os que creem na história da ressurreição de Cristo. Os que seguem a doutrina destes Emineu e Alexandre foram pregadores da história da ressurreição de Jesus Cristo como uma coisa passada. E estes não podem afirmar: eu estou ressuscitado com Cristo. Vocês estão divididos entre os que estão ressuscitados com Cristo e os que acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos. Não somos iguais, não. Aí um grupo vai para o céu, outro vai para o inferno. Mas todos nós cremos na ressurreição de Cristo? Não. Um crê na sua ressurreição com Cristo. O outro crê na ressurreição de Cristo. Há uma diferença de polos. Muito longe. Abrindo a mesma Bíblia, sentados ao mesmo banco, membros da mesma igreja, cantando no mesmo coro, porém um crê a sua ressurreição com Cristo, outro crê a ressurreição de Cristo. E um vai para o céu, outro vai para o inferno. Primeiro, porque é na ressurreição com Cristo que experimentamos o nosso novo nascimento. 1 Pedro 1:3. A nossa experiência de novo nascimento é respaldada, é consumada na nossa ressurreição com Cristo dentre os mortos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. É verdade que a experiência em si tem que se basear primeiro na nossa atração a Ele. Porque, de fato, o seu amor ligou-se a nós quando ali naquela cruz Ele nos atraiu para si. Ficamos nele desde a sua crucificação. Nele na crucificação. Nele na morte. Nele na sepultura. E nele na ressurreição. Romanos 6:8, mostrando-nos a nossa participação. Vamos ler Romanos 6, de 6, Romanos capítulo 6, versos 5 a 8. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Graças a Deus. Este é o que começa a boa obra e a conclui. Ele não nos atraiu apenas para nos dizer: agora você espera um pouquinho aí, a hora que eu tiver tempo vou concluir esse trabalho. Não, senhores. Ele nos atraiu, começou esta obra e cuidadosamente foi até a ressurreição, levando-nos a todas estas experiências com Ele. E deste modo, você então pode estar certo do seu novo nascimento, porque assim como anagenesis é também anastasis. Assim como é segunda criação, é também um segundo estado de vida que você recebe pela ressurreição de Cristo na sua experiência. Depois daí, da ressurreição,
encontramos então a justificação. Em Romanos, capítulo 4, verso 25, seria bom até ler o 24 também, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Como foi que ele nos fez justos a essa altura? Foi exatamente ressuscitando-nos juntamente com ele. O Senhor Jesus Cristo teve que morrer porque morreu pelos injustos. As nossas injustiças foram somadas sobre ele e ele teve que morrer. Mas ao morrer, nos fez morrer nele. O mesmo estado que Jesus assumiu ali naquela morte, ele nos colocou. E quando o Senhor Jesus Cristo se achava morto, lá no fundo da sepultura, o Espírito Santo veio justificá-lo. 1 Pedro 3,18, mostrando aqui que Jesus foi justificado, porque lá embaixo ele era um imundo, carregando sobre si, ou depositando em si, toda a iniquidade de toda a humanidade de todos os tempos. Ele precisava de ser também justificado. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quando o Espírito do Senhor chegou ao Cristo morto lá no fundo daquela sepultura, ele o retirou daquele estado de imundo e o colocou puro como é, na glória. E o que aconteceu com Jesus, aconteceu com você. Aconteceu comigo. E não precisamos ter medo de crer estas coisas transcendentais. Não precisamos temer de crermos estas coisas tremendas, porque sem elas estaremos perdidos. E então deu-se a nossa justificação nesta ressurreição com Cristo. E temos aqui agora um terceiro passo nesta experiência de ressurreição. No capítulo 2 de Efésios, versículo 5, e vamos ler o versículo 5 e 6 outra vez, tomando 6 outra vez. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta palavra nos vivificou juntamente com Cristo, pode ser perfeitamente lida na atualizada, nos deu vida juntamente com Cristo. Onde foi que ganhamos a vida de Cristo? Na atração, ganhamos a nossa união com Cristo. Na morte, ganhamos a nossa libertação do pecado em Cristo. E na ressurreição, ganhamos a vida de Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Porque Ele repartiu a vida conosco.
Eu tenho a impressão de 2 garotos num orfanato, que estão deitados na mesma cama, debaixo do mesmo cobertor, e um deles ganhou um peão do diretor. E o órfãozinho que nada ganhou, disse: o que é isso aqui? É um peão. Você ganhou um peão, ganhou um peão. Você sabe o que é peão, menino? Leva um peão lá em casa um dia para nós rodarmos. Leva 2 que a gente jogamos uma partida de peão. Mas você ganhou? Eu ganhei. Aí o garotinho virou para o outro lado e começou a chorar. Aí o outro disse: por que você está chorando? Por que você está chorando? Eu estou chorando porque você ganhou um peão e eu não ganhei. Aí no outro dia, o bem-aventurado garoto foi ao diretor e disse: seu diretor, o senhor deu um peão para mim? E o meu companheiro ficou chorando, ele também quer um. Aí o diretor foi lá, pegou outro peão e deu para o garotinho. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ninguém ficou chorando, dizendo: ó Jesus, você ganhou a vida e nós ficamos aqui, eu fiquei aqui de fora. Não, a palavra de Deus disse que este Pai está dando vida a seu Filho Jesus Cristo ali, no fundo daquela sepultura, e a todos nós que com Ele morremos. Mas onde é que podemos ganhar a vida com Cristo? Aqui é um dos pontos maravilhosos. Onde é que podemos encontrar a vida de Cristo? Onde é que podemos encontrar a vida de Cristo? Eu me lembro de um irmão que trabalhou comigo por muitos anos. E ele tinha sempre uma resposta engraçada quando a gente fazia a pergunta para ele. Irmão, você não sabe onde está o meu relógio? Ele dava um sorriso e olhava para a gente e dizia: você põe a mão em cima dele que você acha. Ou então ele dava uma outra resposta: você não sabe onde estão os meus óculos? Ué, o senhor procura onde ele está que o senhor encontra. E você não sabe onde eu posso arranjar esta vida de Cristo? Lá no fundo da sepultura. Lá no fundo da sepultura. Aceite a sua atração a Cristo, a sua morte com Cristo. Não recuse, porque é por aí que se chega lá. Você quer chegar a um destino por caminhos falsos, mas o caminho certo é este. Ele te atraiu, Ele te fez morrer com Ele, para te dar o grande privilégio de receber da vida dEle. Cristo ressuscitou para nos dar vida. Cristo ressuscitou para nos regenerar, ressuscitou para nos justificar e ressuscitou para nos dar a sua vida maravilhosa. Hoje estamos pregando que Cristo ressuscitou. Mas nós precisamos ser testemunhas. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 33. Precisamos ser testemunhas. Eu tenho que mostrar agora mesmo aqui que Cristo está ressuscitado. E a evidência de sua ressurreição é a sua vida em mim. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eu não sei, eu tenho a impressão que alguém está pensando que o nosso ministério é um ministério social, nosso trabalho tem que se basear em coisas referentes a cristianismo prático, a cristianismo formal e outras coisas mais. No entanto, estamos aqui diante de um fato. Nós estamos colocados neste mundo, regenerados, justificados, vivificados para sermos testemunhas. Meus amados, não é preciso que o Cristo desça da glória para onde foi agora, a fim de se apresentar aqui como redivivo. Não! Ele está na minha vida, Ele está aqui.
Ele está vivendo em você, que é um renascido nele. E era esta a preocupação da igreja primitiva. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a escolha de Matias se baseava exatamente neste ponto. Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. É testemunha da ressurreição. E nós precisamos levantar bem alto este testemunho da ressurreição. O testemunho da ressurreição é que Cristo vive. Mas vive onde? Nas suas testemunhas. Cristo vive em mim. E a sua vida dentro de você aparece. Ela é uma luz. Uma luz não se esconde. Ele disse isto: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz da vida é a vida dele dentro de você. E esta luz então é vida. Perdão, esta vida é luz. Ela tem que se manifestar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, mas ele continua vivo, e a sua vida continua sendo a luz dos homens. Eu me recordo uma vez conversando com uma pessoa, era um médico, e durante a conversa, ele me fez uma pergunta: e onde está este Jesus para que eu me entregue a ele, para que eu tenha esta experiência com ele? Digo: primeiro, doutor, este Jesus está em mim. E para a glória de Jesus, ele me respondeu: eu estou vendo. E para a glória de Jesus, você também pode responder: Cristo vive em mim. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de confessar que este Cristo vive em você, você está manifestando o testemunho real do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos chegar ao ponto da fé, e a fé precisa se basear exatamente nesta ressurreição de Cristo. No capítulo 10 de Romanos, capítulo 10 de Romanos. E esta passagem nos mostra, versículo 9, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Graças a Deus. Eu confesso que Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas não só Ele, mas Ele me ressuscitou juntamente com Cristo. Ele te ressuscitou também. Põe já a tua fé nele. Põe já a tua fé nesta palavra. Vamos falar juntos outra vez. E nos ressuscitou juntamente com ele. Vamos falar outra vez. E nos ressuscitou juntamente com ele. O nosso testemunho não é apenas uma demonstração. Este é um ponto que eu quero destacar aqui. É que se Cristo aparece através de mim, ele se manifesta dinâmico. A palavra dinâmico. Ele se manifesta como ele é. Ele não é na sua glória o grande Senhor dos senhores, Reis dos reis, o todo-poderoso soberano, e aqui dentro de você um fraco. Não. Ele é o grande Senhor dentro de você. Por isso o testemunho do Senhor Jesus Cristo não é em você apenas
a revelação de um fato histórico de que Jesus Cristo está vivo, mas é um fato poderoso, é dinâmico. Esta vida de Cristo em mim é forte. Não há coisa mais forte do que a expressão desta vida de Cristo em você e em mim. O mundo não pode resistir. Quando Moisés expressava a glória de Deus no seu rosto, o povo não podia contemplar o rosto de Moisés. E você fica impressionado com aquele fato. Olha a glória de Deus no rosto de Moisés. E eu não estou impressionado com a glória de Deus no rosto de Moisés. Eu tenho a vida de Cristo expressa em mim. Esta é mais do que a glória de Deus no rosto de Moisés. É a vida de Cristo em você. Você não admita nenhum embaraço a esta altura. Mas olhe bem, mais do que a glória de Deus no rosto de Moisés, eu tenho a vida do seu filho dentro de mim. E esta vida não é oculta. Oculta está a nossa vida com ele, mas a vida dele em nós não é oculta, não, esta é pública. E como já dissemos, manifesta, e mais do que isto, dinâmica, poderosa, irresistível. Irresistível. É preciso então agora que você descanse neste fato. E nos ressuscitou juntamente com ele. Aleluia. Agora, Senhor, que ressuscitei juntamente contigo, é para que a tua vida em mim permaneça. E esta vida que o Senhor veio trazer, ou por outra veio viver em mim, ela é agressiva, ela é poderosa, ela é irresistível, ela é dinâmica. Oh Jesus, eu sou a tua testemunha. Você tem dito isso a Deus na sua oração? Jesus, eu sou a tua testemunha. Eu sou. Se alguém me dissesse, Abuchaim, você fica segurando este pedestal aqui para um testemunho, então eu tenho que ficar segurando aqui. E eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui segurando, eu sou a base desse testemunho. E Cristo dentro de você não é por um momento, Ele é para sempre. Ele é para sempre dentro de você, fazendo você expressar o testemunho da sua vida. A palavra testemunha, a palavra testemunhar, significa depor um fato na experiência do depoente. Testemunhar é isto, é depor um fato baseado na experiência de um depoente. Se a senhora não viu, a senhora não fale, a senhora não é testemunha. Se o senhor não viu, o senhor não é testemunha. Se vai falar, é falsa testemunha. E se o senhor não experimentou, o senhor não levante para dizer coisa alguma. Quantas vezes eu tenho notado pessoas com aquele semblante gélido, com aquele rosto frívolo, e dizendo, oh, Jesus é maravilhoso, Ele é todo poderoso, mas ele está percebendo perfeitamente que esse Jesus não tem movido uma palha no interior da sua vida. É falsa testemunha. Mas eu posso dizer, Ele vive em mim, Ele me fez morrer nele, Ele me deu a sua própria vida que está vivendo em mim, e ela em mim não é fraca, é poderosa. Finalmente, no capítulo 13 de 2 aos Coríntios, entrou aqui uma questão que eu acho muito interessante. Paulo suportava que se falasse dele tudo o que quisesse.
Podia falar mal dele, podia falar que ele era feio, que ele era baixote, que ele era uma porção de coisa. Podia falar da moral dele, ele nunca se incomodou. Podia falar que ele era uma peste, ele dava glória a Deus por tudo. Mas quando falaram de Paulo dizendo, Cristo não vive nele, ele tomou zelo para responder. E isto aparece aqui no capítulo 13, no versículo 3, vamos até o verso 5. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. Graças a Deus. Se não é que já estáis reprovados. Este Cristo não só vive, fala, e ele atua poderosamente em mim, sabe, em mim, sobre você. É o seu poder que está testificando neste momento que ele vive para te vivificar e para te usar como testemunha neste mundo perdido, a fim de que o verdadeiro avivamento, que é a vida de Cristo, de fé em fé, de pessoa em pessoa, se espalhe até os confins da terra. Pois esta é a proposta da pregação do Evangelho, até os confins da terra, mas pelo testemunho deste Cristo vivo em nós e através de nós, poderosamente. Graças a Deus.